Olá, sejam bem-vindos ao Tomou, seus minutos do que acontece de provocativo e inovador no mundo Health Science. Eu sou o Paulo Crepaldi e você já sabe, encontra o nosso conteúdo no IGTV YouTube, @Paulo Crepaldi, ou no podcast em áudio via oral. E tudo que eu cito aqui você encontra com os links lá dentro do meu site. E aí, gente, como é que vocês estão? Antes de mais nada, nós vamos falar hoje do relatório da Rock Health sobre a adoção de saúde digital. É um relatório que sai todo ano e eu vou falar um pouquinho desses dados aí. Mas antes eu queria falar de um quadro que a gente tinha aqui, que é o quadro Fun Facts. O quadro Fun Facts era um quadro que trazia curiosidades de outras indústrias, como, por exemplo, isso. Se você é fã do The Simpsons, o The Simpsons está lançando o seu episódio de número 700, tá? Fechou um novo contrato, renovou até 2023, ou seja, terão 57 episódios até 2023. Tá longe ainda, muita gente fala, pô, o Simpson vai chegar no episódio número 1000. Tá longe para que isso aconteça nesse ritmo até hoje. Precisariam de mais 12 anos aí para atingir o número 1. Mas não foi disso que eu vim falar para vocês não dos Simpsons, cara. O que eu achei mais interessante dos Simpsons é que um dos diretores dos Simpsons tá vendendo as famosas NFT, tá? Que vocês devem estar ouvindo falar muito disso, que são essas moedas digitais que as pessoas estão vendendo por dinheiro, muito dinheiro. E o que ele está vendendo? Ele está vendendo o áudio dos puns dos Simpsons. Cada NFT de um áudio de pum está custando $85, em torno de R$ 500. Então olha só, você já pensou em vender o seu pum por R$ 500? Tá aí, então, a prova de que é possível. E olha só outra coisa legal, o Tinder nos Estados Unidos vai dar 500 kits de teste da Covid, tá? Pro usuário e pro seu match. Yeah, Então, seja, baby. um encontro seguro. Você vai receber esse kit em casa, vai fazer o swab nasal, colocar esse kit nos correios e a Everlywell, que é a empresa que está fazendo a parceria com a Tinder, vai enviar o resultado em até 2 dias. Eu achei, assim, cara, uma ideia maravilhosa. Na pandemia, isso, cara, é querer ajudar as pessoas a encontrar, a ter o seu match perfeito, tá? Mas vamos falar de um outro relatório antes, que é o relatório que sai todos os anos sobre a felicidade. Como que esse relatório é? Um relatório que a ONU produz, analisando 149 países. O que eles analisam? O PIB per capita, tá? Expectativa de vida e as opiniões dos residentes. Em termos gerais, não houve diferença do ano passado para esse ano. Tá? E aí eu vou falar para vocês dos top 10 países aí, de primeiro a 10º lugar, nessa ordem. Vamos lá. Finlândia, Dinamarca, Suíça, Islândia, Holanda, Noruega, Suécia, Luxemburgo, Nova Zelândia e a Áustria. Paulo, Estados Unidos, está em que posição? Os Estados Unidos vem caindo, tá? Os Estados Unidos agora ranqueou em 19º. E o Brasil, Paulo, 35º. Tá? Quem está abaixo do Brasil, para vocês entenderem, tá? O México, Jamaica e Lituânia. E quem está um pouquinho na frente do Brasil, os países que estão na frente do Brasil: Eslováquia, Kosovo, Singapura e Uruguai. Em 149, que é o último lugar, está o Afeganistão. Em 148, Zimbábue. E em 147, Ruanda. Tá? O relatório é bem interessante, vale a pena vocês lerem. O link, óbvio, está lá no meu site. E finalmente chegou a hora de falar do relatório da Rock Health. É um relatório que fala sobre a adoção dos consumidores à saúde digital. E uma coisa que esse relatório me chamou muita atenção é que ele fala assim: todo mundo está falando que a pandemia acelerou a adoção digital. E ele falou assim: é verdade, mas tem uma coisa que ninguém está se tocando, que ela não só acelerou a saúde digital como um meio de aprimorar uma experiência, ou aprimorar o serviço, mas pela necessidade. As pessoas não querem sair de casa, não querem frequentar hospitais, estão com medo. Então, a saúde digital também foi acelerada pela necessidade das pessoas em utilizarem a saúde digital. Então, eu achei isso muito interessante. Uma outra coisa que eles falam também é sobre
que a adoção da saúde digital por novos grupos. Então isso também não se viu. Ela acelerou, mas acelerou daqueles grupos que já tinham intenção de usar a saúde digital. Então, você não está vendo novos entrantes, novas classes sociais mais baixas, pessoas menos favorecidas por causa da internet, etc. Assim. Os dados desse relatório são de setembro a outubro, foram coletados de setembro a outubro de 2020, tem um mix de gênero, de idade vai de 18 a 75 anos de idade, e de etnia são 75% de pessoas da etnia branca, 31% negros, hispânicos e 6% asiáticos, tá? Vou começar com o dado de teleconsulta. A teleconsulta representou 14% do total de consultas ambulatoriais lá em abril. Depois eles fizeram uma análise para outubro, isso caiu para 6, 7%. O que é importante a gente analisar? Houve uma queda, está flat agora entre 6 e 7%, mas pré-pandemia essa adoção de teleconsulta era em 0,1%. Então assim, cresceu e cresceu bem. Tá? O uso de vídeo foi uma outra coisa muito interessante. O uso de vídeo cresceu também, as pessoas usando vídeo para cuidar da saúde. E o que aconteceu? Mensagens de texto, e-mail caíram. Então eu acho que a gente vai ver isso no Brasil também. Os médicos começaram a entender que a troca do WhatsApp por uma teleconsulta ou uma consulta de vídeo é mais fácil de ser talvez cobrado, ou que não seja o valor da consulta, mas que seja um valor que seja justo para esse profissional da saúde, porque ele está fazendo um atendimento ali. Tá? Então acho que isso a gente vai começar a ver também aqui. Você sabe qual foi a maior barreira relatada nesse relatório no uso da telemedicina? Isso me impressionou. Foram, em grande parte, mais de 50% das pessoas falaram assim, que a maior barreira é eu prefiro discutir minha saúde pessoalmente. Então, não estou falando que é a barreira tecnológica de adoção, não estou falando que é a barreira da internet. Não, foi as pessoas falando assim, olha, a maior barreira é eu quero falar isso pessoalmente, ao vivo. Outra coisa interessante é sobre o uso de wearables, cara. Cresceu e vem crescendo, 2019 para 2020, saiu de 33% para 43%, um crescimento de 10%, tá? Das pessoas dizendo, olha, eu tenho um wearable. E o mais interessante, quando a gente vai olhar essas pessoas que utilizam monitoramento digital, utilizam algo para monitorar a sua saúde digital, as pessoas que mais o fazem são as pessoas de doenças crônicas, principalmente as de cardiovascular, as obesas e a com diabetes, elas usam demais, tá? E dentro dessas pessoas com doenças crônicas, 66% delas estão usando algum método de saúde digital pela primeira vez por causa da pandemia, cara. Então isso é muito interessante. Olha só um outro recorde, saúde feminina. 83% das mulheres que monitoram sua fertilidade utilizam algum método digital. 67% que acompanham o ciclo menstrual utilizam de um método digital. Tá? Qual que é o monitoramento e rastreamento digital que as pessoas menos fazem? É o de medicação, com 34% apenas. Então tem ainda uma chance de crescer. Talvez a experiência não está sendo tão boa quanto deveria, ou as pessoas não vêem tanta importância em fazer uma adoção digital para monitorar o uso de medicações, tomadas e coisas desse tipo. Tá? 60% dos entrevistados procuram por avaliações online dos seus fornecedores de saúde, ou seja, as pessoas querem saber o que outros estão falando de você, do operador, do profissional de saúde, do médico, da enfermeira, do hospital. As pessoas estão fazendo essa busca online. Tem muito mais coisa nesse relatório, o link para você baixar está lá no meu site. É bem legal, se você está querendo entender melhor, é o que eu venho falando. Vai vindo o consumidor para cima, então não adianta você querer fugir desse assunto, não adianta a indústria farmacêutica fugir, não adianta os médicos quererem fugir, os hospitais, instituições, porque o consumidor está querendo cada vez mais adotar a saúde digital, tá certo? Então, lembrando, todas as segundas-feiras, uma maneira rápida para te provocar, te atualizar, envie seus comentários e sugestões, e aí, tomou?